Seja bem-vinda ao terceiro episódio do Segunda Eu Começo. Um podcast onde eu falo sobre emagrecimento, estilo de vida saudável, jejum intermitente, superação e outras coisas. Lembrando que no episódio anterior eu falei sobre jejum intermitente, como ele emagrece, será que ele é capaz de emagrecer? Expliquei as diferenças entre os diversos tipos de jejum, fisiológico, calórico, intermitente. Então, se você perdeu, confere, que é para você poder já aprender o que eu vou falar aqui nesse terceiro episódio. Porque aqui eu vou explicar como que você vai fazer o jejum intermitente na prática. Como começar? Eu sei que muitas de vocês têm vontade de fazer jejum intermitente, mas quando pensam que tem que ficar 12 horas, 14 horas, 18 sem se alimentar, às vezes bate um desespero. Como é que eu vou conseguir fazer isso? Se hoje eu tenho tanta fome que eu quero comer de 3 em 3 horas, fiquei um pouco mais nervosa, fiquei mais ansiosa no trabalho, eu quero comer. Cheguei em casa depois de um dia super cansado, o meu maior prazer vai ser me alimentar. Então, como realmente colocar um jejum intermitente na tua vida? Primeiro de tudo, bora fazer uma breve avaliação? O primeiro passo é contar quantas refeições tu faz ao longo do teu dia. Geralmente, a maioria das pessoas, o brasileiro padrão, faz cerca de 5 a 6 refeições. Faz um café da manhã, um lanche, um almoço, um lanche da tarde e um jantar. E alguns ainda vão dar uma beliscada à noite, assaltar a geladeira, comer de madrugada. Então, primeiro de tudo, é decidir onde tu estás. O que você está fazendo? Quantas refeições? Ao que? Viu quantas refeições você está fazendo? A primeira coisa a se fazer é diminuir os snacks, ou seja, acabar com esses lanchinhos intermediários. Começa fazendo primeiro só um café da manhã, um almoço e um jantar. Corta os snacks, corta os estímulos de insulina, como eu falei lá no outro episódio. Aí, Amanda, mas isso está muito difícil. Eu não vou conseguir ficar sem o meu lanche da tarde. Eu não vou conseguir ficar sem o meu lanche da manhã. O que eu faço? Me dá uma outra dica, uma outra orientação, porque assim eu não vou conseguir. Eu vou acabar comendo um pãozinho lá do meu trabalho, eu vou acabar comendo algumas outras coisas. Realmente, às vezes, para algumas pessoas, e você tem que se identificar e perceber em que momento que você está. Para algumas pessoas pode ser muito difícil ficar sem esses snacks. E pode ser difícil por 2 motivos. Primeiro motivo seria por causa realmente de uma questão de compulsão alimentar, de uma maior ansiedade. E aí a gente precisa tratar isso. E outro motivo também está associado a um paladar um pouco mais infantil que te vicia a todas essas questões. Existe paladar infantil, Amanda? Existe. Existe tratamento para isso? Existe. Se tu é muito viciado em comer doce, muito viciado em comer salgado e só acha que existem esses 2 paladares, isso é algo que a gente tem que tratar. Tem uma mistura de sabores que eu gosto muito de utilizar para as minhas pacientes, que vocês podem utilizar também. É algo muito prático e dá para fazer em casa e tem um poder incrível de modificação de paladar, principalmente para quem está começando o jejum intermitente. Essa mistura é mais ou menos assim, é super simples de fazer. Você pega, vai espremer um limão, 2 colherzinhas de limão, colher de chá, 2 colheres de chá de limão, 2 colheres de chá de um gengibre ralado, 4 colheres de chá pode ser açúcar demerara ou então pode ser mel e mais 1/4 de colher de chá de sal e 1/4 de colher de sal de pimenta. Você mistura, coloca em um potinho com uma quantidade de 200 ml de água e deixa na tua geladeira. Faz um teste. Todo dia de manhã você vai abrir tua geladeira, pegar esse potinho, colocar em uma colher de chá e tomar essa substância. Para que serve isso? Isso serve para estimular a tua língua e estimular o teu cérebro a ter contato com os outros tipos de paladares. Por mais que você não seja ainda aquela pessoa que consegue colocar uma salada no teu prato, que consegue deixar de comer o açúcar, que consegue colocar um abacate, um brócolis, mas todo dia o teu corpo, consumindo essa misturinha, vai conseguir ter contato com esses paladares. E quanto maior o tempo de utilização dessa substância, maior vai ser a modificação. Então, o teu corpo vai entendendo, e o teu corpo eu falo, a tua língua e o teu cérebro, né? Porque tá tudo conectado. Vai entendendo que sim, existem outros paladares e você vai desviciando. Existem outras formas de tirar o vício pro doce, compulsão alimentar? Existem, né? São tratamentos médicos, mas isso é caso a caso, isso é pessoa a pessoa. Mas isso é uma das coisas que vocês já podem lançar mão quando estiverem começando a fazer o jejum intermitente. Primeira delas, vocês já sabem, cortar os snacks.
Ficou muito difícil? Bora começar a utilizar essa mistura para tentar sair desse padrão, sair desse perfil de alimentação mais de um paladar, digamos, infantil. Tá bom, Amanda, mas mesmo assim, para mim ainda tá bem difícil começar. Tá muito difícil porque eu gosto muito de comer. Meu prato é metade arroz, eu coloco um pouco ainda de molho, coloco muita carne, às vezes eu coloco ketchup em cima para ficar tudo muito mais gostoso. O que eu faço? É nesse momento que, realmente, para que o jejum intermitente possa acontecer, é preciso que haja uma modificação nesses perfis de alimentação. Não é que você não possa consumir o carboidrato, não é que você não possa consumir uma proteína, vocês devem consumir. A questão é a proporção também alimentar. Então, sempre observar isso. Opa, eu já cortei meus snacks, tá tudo bem, não faço mais os meus lanches. Já estou tentando mudar meu paladar, já estou tomando a mistura, que vai me estimular, deixar meu paladar infantil. O que mais que eu posso fazer? Comece a distribuir o teu prato diferente. Comece a acrescentar elementos chaves no teu dia a dia. O que são esses elementos chaves que vão te auxiliar a fazer o jejum intermitente? Primeiro de tudo, a gente consome muito pouco gordura. A gente consome gordura de fritura. O brasileiro padrão consome fritura e isso é gordura. Mas existem gorduras que são saudáveis. Existe uma dieta chamada dieta do Mediterrâneo que é baseada no consumo de uma boa quantidade de proteínas, de fontes de gordura que são saudáveis, que vão ser saudáveis para o teu coração, que vão melhorar o teu perfil de triglicerídeos, de colesterol. Acrescentar essas gorduras no teu prato faz uma grande diferença, porque te dá mais saciedade. O que é isso? Vai demorar mais para que tu tenha fome. Então, no teu almoço, escolhe uma fonte de proteína, escolhe um peixe, uma carne, um frango, escolhe uma fonte também de carboidrato. Você pode consumir o arroz, tenta mudar depois para um arroz integral. Ele não pode passar metade do teu prato, ele geralmente tem que ser 1/4 do prato. Escolhe isso, tenta colocar alguns legumes, alguma salada, algo que te dê uma fonte de fibras, mas não esquece de acrescentar uma fonte de gordura. Isso para o jejum intermitente é muito interessante. Porque lembra que eu falei para vocês, lá no outro episódio, que o jejum te ajuda a mudar o teu metabolismo? E ele ajuda a mudar o metabolismo das gorduras. Ele ajuda você a sair desse corpo que metaboliza carboidrato, de corpo que consome carboidrato, para um corpo que sabe consumir gordura, para um corpo que sabe o que está fazendo com elas, e inclusive sabe o que está fazendo com as suas próprias gorduras, porque ele vai queimar as suas gorduras. Então, colocar o que no prato? Sempre um azeite, você pode colocar oleaginosas, você pode colocar abacates, você pode colocar coco, queijo ralado, sempre acrescentar uma fonte no teu prato. Atum é uma excelente fonte de proteína que também tem uma fonte de gordura. Então, são essas as primeiras estratégias que você tem que tomar quando você pensa em fazer jejum. Alguém aqui já tentou fazer jejum e ficou com muita dor de cabeça? Tentou fazer jejum e ficou meio que passando mal, se sentiu fraco, sentiu que, nossa, pior experiência do mundo, né? Tem pessoas que falam assim, Deus, não quero nunca mais fazer isso, porque eu realmente me senti muito mal com o jejum. Eu acredito, mas porque fez o jejum sem se preparar. Fez o jejum achando que jejum era somente ficar sem se alimentar. E aí decidiu, vou ficar aqui 14 horas, 15 horas sem se alimentar. Mas o teu corpo ainda não tem estrutura para isso. Você precisa apresentar essa nova modalidade para o teu corpo, fazendo algumas modificações antes. Caso contrário, realmente podem aparecer alguns, digamos, efeitos colaterais do jejum. Que aí é dor de cabeça, você pode se sentir enjoado, você pode se sentir muito fraco, uma verdadeira irritação. Para quem começa a praticar jejum de uma forma correta, esses primeiros sintomas, eles tendem a desaparecer na primeira semana. E quando o jejum realmente começa a fazer efeito, você sente justamente o contrário. Não tem mais irritabilidade, e se você inclusive estava passando por um período de irritabilidade maior, o jejum é capaz de equilibrar isso, porque ele consegue te conectar mais com a tua mente. Então tudo é preciso passar por um processo de adaptação. Uma outra forma de te adaptar ao jejum intermitente, de fazer com que a rotina fique mais tranquila, é praticar uma atividade física em jejum. Como assim? Eu sei que muitas têm medo de fazer uma atividade física em jejum com receio de passar mal. E acredito até que vocês já escutaram essas orientações de outros profissionais. De que fazer atividade física em jejum não é interessante, porque você pode passar mal, porque pode emagrecer, porque pode ter catabolismo muscular. Mas a gente depois vai falar bem explicadinho sobre isso. Mas o interessante aqui neste ponto é que praticar atividade física em jejum sinaliza ao teu corpo e facilita com que o teu corpo se adapte ao jejum.
Isso está em todos os protocolos, está nos estudos que nós temos sobre jejum intermitente. Então, essa atividade ela não precisa ser de elevada intensidade, muito pelo contrário. Uma caminhada matinal de 10 a 15 minutos, nós já sabemos que ela é capaz de estimular o teu metabolismo, a facilitar todo o processo de jejum intermitente. Então, por mais que você não treine, não faça teu treino de musculação, teu treino aeróbico completo no jejum, mas ter um estímulo de atividade física no jejum é interessante para essa adaptação. Você vai começar a produzir mais corpos cetônicos quando você estiver em jejum, você vai se adaptar melhor, os sintomas vão desaparecer, sintomas de desconforto, com muito mais facilidade. E você vai emagrecer mais rápido. Mas, se você tem medo, algo que pode acontecer durante a atividade física em jejum, algumas pessoas podem apresentar episódios de hipotensão, ou seja, pressão baixa logo ao acordar. Isso é muito comum, principalmente em mulheres. Então, uma dica é, antes de começar a tua atividade física em jejum, se você nunca praticou, pega uma pitadinha de sal, uma pitada de sal e coloca dentro da água. Copinho de 100 ml, pitada de sal e bebe. E vai para a tua atividade física. Isso não é capaz de aumentar a tua pressão arterial e também não vai te dar uma segurança para que você não tenha um episódio de hipotensão. Mas praticar atividade física em jejum é excelente. E com o tempo, você pode sim colocar a tua atividade física principal, ou a tua musculação, teu crossfit, tua natação, teu futebol em jejum. E isso vai auxiliar muito todo o teu processo de emagrecimento. Mas e aí? Você começou a fazer o jejum, né? Seguiu todos os passos, cortou os snacks, você diminuiu todas as suas refeições, modificou, na verdade, acrescentou as fontes de gordura, tomou uma mistura que vai modificar o teu paladar. Mas o que eu vou comer? Será que se eu comer qualquer coisa logo depois do jejum vai funcionar? Por exemplo, consegui ficar 16 horas de jejum, muito bom. Mas na hora de quebrar o jejum, não sei o que quebrar. Comi uma macarronada. Será que vai funcionar? Na verdade, não. O jejum, se você está num processo de mudar o teu metabolismo, imagina que o teu corpo está indo num sentido. E ele vai nesse sentido, aprendendo a utilizar a gordura como fonte de energia. E você está ensinando isso, e ensinando o teu corpo isso. Todo jejum, toda vez que você fica de jejum é um ensinamento. Mas no momento que você quebra o seu jejum, você coloca de novo carboidrato que não é interessante. O teu corpo volta a utilizar todo aquele carboidrato como fonte de energia e para de usar os corpos cetônicos. Todo o processo de aprendizado, ele não vai ocorrer da forma que deveria acontecer. Então, assim, existem algumas escolas que discutem muito o que deve ser utilizado nessa quebra do jejum. Quebra do jejum, para que vocês fiquem mais familiarizadas com a linguagem, é aquele momento em que você vai comer depois de fazer o teu período de jejum. Seja ele de 14 horas, 18 horas, não importa. É a quebra. O que comer? Aí nós temos algumas polêmicas, digamos assim. Se você já é alguém que conseguiu modificar a tua alimentação, que você já não consome tanto carboidrato, a tua dieta já está bem equilibrada, não somente na diminuição dos carboidratos, mas na troca dos carboidratos, e come carboidratos de baixo índice glicêmico, que são aqueles que não estimulam a tua insulina. Lembra que eu falei para vocês? Toda vez que tu come, a insulina aumenta. Come, a insulina aumenta. Tem carboidrato que não faz tanto isso. Tem carboidrato que você come e a insulina não aumenta tanto. Exemplo, pão francês. Pão francês, na hora que você comeu, inclusive a escala de índice glicêmico é baseada no pão francês. Pão francês, quando você come, lá em cima um pico de glicemia. Agora, se você come um outro tipo de carboidrato, vou utilizar aqui, por exemplo, uma batata doce. O pico de glicemia não acontece, é bem menor. Então, existe essa diferença. Se você já conseguiu fazer essa troca de carboidrato, se você já faz uma dieta mais low carb, a tua quebra de jejum pode se basear nisso. Você pode, somente nessa quebra, comer proteína, uma proteína de boa qualidade. Aí você pode comer um peito de frango, pode comer um filé, pode comer carne vermelha? Sim, pode. Existem pessoas que têm essa dúvida, mas pode comer carne vermelha. Você pode comer um peixe e acrescentar ao lado uma boa fonte de legumes. Colocar uns legumes grelhados, pega uma abobrinha, pega um brócolis, coloca um bom fio de azeite em cima para garantir que tem uma fonte de gordura, corta abacates, coloca umas oleaginosas e compõe o teu prato dessa forma, tentando diminuir ao máximo a quantidade de carboidratos. Por quê?
Se você estava lá em jejum e produzindo os seus corpos cetônicos, mesmo quando você quebrar o teu jejum, a produção de corpos cetônicos ainda vai existir em uma quantidade mínima. Você ainda vai estar estimulando o teu corpo nesse processo. Essa seria a quebra de jejum ideal. Mas se você ainda não está nesse momento, se ainda é muito complicado ficar sem nenhum tipo de carboidrato, coloca um carboidrato no teu prato. Coloca um carboidrato, coloca uma fonte de proteína, da mesma forma que eu falei, um peixe, um frango, uma carne, mas escolhe os carboidratos diferentes. Tenta optar por esses carboidratos que não vão estimular tanto a tua insulina. O arroz branco estimula muito a insulina. O arroz integral não estimula tanto, então faz essa troca. Por exemplo, se você optar por consumir macarrão estimula muito a insulina. Mas se você consumir uma batata doce, um cará, isso não estimula tanto. Vai fazendo pequenas trocas para que a quebra do teu jejum seja uma quebra eficiente, uma quebra que te coloque ainda nesse processo de emagrecimento. Porque senão não adianta. Você permaneceu 14 horas. Nossa, é uma verdadeira superação. Às vezes ficar 18 horas de jejum. Mas na hora que você quebra o teu jejum, acontece. Teu metabolismo parece que, ao invés de ir para frente, ele vai para trás. E aí volta tudo de novo e você não consegue realmente todos os benefícios que o jejum intermitente pode te trazer. Então, na prática, se você decidiu começar a fazer jejum intermitente, fixa um horário da tua refeição noturna. Geralmente, o que eu indico é que essa refeição seja no máximo às 8 horas, 20 horas. Fixa esse horário. Começa fazendo dessa forma. 8 horas da noite, 8 horas da manhã, para você que está fazendo 12 horas de jejum. Você vai aproveitar toda essa janela noturna onde você vai estar dormindo. Isso já contabiliza para o período que você está em jejum intermitente, sim. Só complementando, será que vegano pode fazer jejum intermitente? Sim, vegano pode fazer jejum intermitente. Existem diversas fontes de proteína que podem ser utilizadas pelos veganos à vontade. Então não há problema algum. É apenas questão de fazer uma substituição das proteínas e está tudo muito tranquilo. Não vai existir nenhum tipo de perda, nem por parte do jejum, nem por parte de quem pratica ou veganismo ou vegetarianismo, tá bom? Eu tenho que finalizar. No próximo episódio, eu vou falar sobre quem pode e quem não pode fazer jejum intermitente. Porque apesar de ser uma prática, parece que muito tranquila, onde todo mundo pode fazer, afinal de contas é só ficar de jejum, é só não comer. Não é bem assim. Existem pessoas em que há contraindicações sérias de se praticar o jejum intermitente, e existem pessoas que existem indicações formais do jejum. Então nós vamos falar sobre isso no próximo episódio do Segunda Eu Começo, e eu te vejo lá.